Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Hoje eu vou falar aqui com vocês, ensinar um pouco o básico sobre limite, tá bom? Então, por exemplo, quando você tem lá uma função 3x é igual a 9, tá? Então x é igual, passou 3 por outro lado, né? Dividindo, então 9 dividido por 3 dá 3, né? Porque 3 vezes 3 é igual a 9, tá? Então, o que acontece? Você tem aqui uma equação que você pode resolver, você chega no valor de x, certo? No limite, você vai atribuir valores para a função, tá? Então, você já vai ter um valor de x, e esse valor de x você vai colocar ali na função. Então, f de x é igual a x mais 4. Então, a função vai variar em função do valor do x. Então, diferente que aqui você já estabelece, acha o x. Aqui você tem o x, você atribui x e seu limite é diferente. Você está com o x já. Então você vai achar a função. Então, a função de x mais 4 vai depender do valor de x. Tá? Então, o limite observa o comportamento de uma função f de x quando x tende a um ponto P. Tá? Então, aqui foram atribuídos vários valores a x, tá? E a função variou. Por exemplo, a f de x mais 4, quando você coloca 1.2, a função vai para 5.2, certo? Por quê? Você vai somar o valor de x mais 4, né? Então, 1.1 dá 5.1, 1.05, 5.05. Então, quanto mais próximo o x tendendo a 1, mais próximo a função vai tender a 5. Então, isso que é limite. Então, o limite ele vai avaliar esse comportamento, tá? Depois tem as propriedades dos limites. Então, não é difícil calcular o limite dessa forma, né? As básicas, tá? Então, como que isso aqui pela esquerda e pela direita. Então, quando aqui 0.5, a função tende a 4,5. 0.7, 4.7, né? f de x é igual a x mais 4. Então, você vai somar o valor de x mais o 4. E você vai ver que, conforme você atribui valores a x, quando o x tende a 1, a função tende a 5. A função vai tender a 5. Tá? Tanto pela esquerda e pela direita, de acordo com os valores que você tem. Então, no limite. Então, por exemplo, aqui na primeira, aqui, ó, limite de x tendendo a 1 da função x mais 2. Tá? Então, onde tiver x, você vai colocar o 1. Então, 1 mais 2 é igual a 3. Então, 3. Tá? Essa foi fácil, foi direta, né? O limite de x tendendo a 3. A função é x ao quadrado menos 1. Então, onde tiver x, você vai colocar 3. 3 ao quadrado menos 1 é igual a 9, menos 1, que é igual a 8. Limite 8. Função é igual a 8, tá? O valor da função. O x você já tem. Você está indo o valor da função. O limite de x tendendo a 3 da função x ao quadrado menos 9 dividido por x menos 3. Então, nessa aqui, você vai ter que quebrar esse polinômio aqui, e porque para você cancelar com o de baixo. Então, quando você quebra esse polinômio de x ao quadrado, você tem que fazer entender isso aqui, né? Então, você tem que entender um pouco de polinômio, porque senão você não consegue fazer quando chegar aqui sem rosca. Ou senão você tem uma tabela que mostre essas transformações para você entender. Ou, né? Porque se você fizer isso aqui, ó, x vezes x dá x ao quadrado, e x vezes menos 3 dá menos 3, tá? Depois você vai somar mais 3x, né? E depois menos 9. Então, se você juntar isso aqui, vai dar x ao quadrado menos 9, tá? Isso aqui é uma identidade, isso aqui é igual a isso. Só foi quebrado. Espero que você consiga entender isso. Se você não conseguiu, depois você vê aí na internet algumas coisas sobre isso para você entender um pouco de polinômio, tá bom? Então, o que acontece? Depois que faz isso, você pode cortar esse daqui, ó, com esse aqui, porque eles são iguais. Então, o limite de x mais 3 é igual, agora você vai colocar tendendo a 3, né? 3 mais 3, que é igual a
6. Então isso que é limite, tá? Então outra aqui, ó. Limite de x tendendo a menos 4 da função x, 5x menos 9 é igual a 5 vezes menos 4 menos 9, que é igual 4 e 5, 20 menos 20, menos 9 menos 29. Então, se você der para você fazer direto, você já faz. Se não der, por exemplo, nesse caso aqui, não vai... dá para você substituir. Só que você colocar, vai ficar 3 ao quadrado, né? Só que vai dar uma divisão aqui de polinômio e você não vai conseguir escapar. Então, para você sair, você vai ter que quebrar para você conseguir depois, futuramente, substituir aqui no mais simples, você ter uma resposta direta, tá bom? Vamos aqui no 5. Limite de x tendendo a menos 1, tá? Então, para não misturar aqui, isso aqui, ó, é uma coisa, aqui é a função. De x ao cubo mais 1, dividido por x ao quadrado menos 1. Então, aqui vai acontecer isso aí também. X mais 1 vezes x ao quadrado menos x mais 1. Tá? E se você multiplicar isso daqui, vai dar x ao cubo mais 1. Todo mundo aqui, tá? X vezes x, x ao quadrado, tá? Então vai dar isso aí. Aí aqui embaixo, você vai ter que quebrar também. X ao quadrado menos 1 vai ser, quebrando, vai dar x mais 1 vezes x menos 1. X vezes x, x ao quadrado, tem que fazer distributiva, tá? Aqui, depois esse por esse, depois esse por esse. Depois você soma tudo. Tá? Nesse caso. Aqui nesse caso, para que fez isso aqui? Para cancelar essa parte aqui, ó. X mais 1 com o x mais 1. Aí ficou só esse por esse. Aí substitui o menos 1, né? Que está o limite de x tendendo a menos 1. Aí você vai colocar menos 1 ao quadrado menos 1 mais 1 dividido por menos 1. Tá? Onde que tinha x, você vai colocar o menos 1. Aí embaixo deu menos 2, né? E em cima deu menos 1 ao quadrado, dá 1 positivo. Aqui menos com menos dá mais. E aqui dá mais. Dá menos 3 meios, tá? Por causa do menos. Aqui vai dar 3, aqui vai dar 2. E aqui vai dar menos 3 meios. Tá? Exercício 5. E o último aqui em cima que eu fiz aqui, para mostrar para vocês também. Mais um para a gente terminar. X ao cubo mais 1, né? Dividido por x ao quadrado mais 4x mais 3, quando o x tende a menos 1. Tá? Então essa parte aqui, ó, é a do limite, que está aqui desse lado. Aqui você vai ter que arrumar um jeito também. Você vai ter que ter uma tabela, você vai ter que ou saber disso, de identidades, tá? Desmembramento, né? De forma que você consiga quebrar a cúbica numa forma desmembrada. Para quê? Porque quando está aqui, você colocou o quadrado, certo? Aqui está no primeiro grau. Aí aqui você já pode cancelar esse membro aqui com esse membro. Então simplifica. Você faz uma simplificação. Aí com essa simplificação, aí agora sim você vai acrescentar o menos 1 na função. Então x ao quadrado menos x mais 1 dividido por x mais 3. Tá? Aí agora você coloca menos 1 ao quadrado, que está tendendo a menos 1. Menos 1 ao quadrado menos 1 mais 1 dividido por menos 1 mais 3. Aqui embaixo vai dar 2, né, porque é um negativo. E aqui em cima vai dar 3 positivo, vai dar 3 meios. Tá? Então o limite de uma função, você tem valores atribuídos a x, e a função ela vai tender a um determinado valor de acordo com os valores atribuídos no x, certo? X mais 4. Então você vai observar o funcionamento da função de acordo com o valor de x. Numa função normal, você quer achar o valor de x, você coloca lá, você tem a função 3x é igual a 9, ou você aplica Bhaskara, que é menos b mais ou menos a raiz de delta dividido por 2 vezes a, né? Aí você acha as linhas, a x' e x duas linhas, você acha as raízes da função, você está achando os x. Você está achando o x. Aqui no limite, você tem valores atribuídos a x. E esses valores atribuídos a x vão fazer com que a função se aproxime de um determinado valor que você queira. Então isso que é limite. Tá? Do limite você tem os valores que você vai atribuir para você achar valores na função. Tá? Você vai colocar atribuir os valores no x. Tá? Então pela esquerda e pela direita, aqui é um exemplo, né? Quando o valor de x tende
a valores, a função tende a valores de acordo com o valor de x que está amarrado na função, na equação. E as funções dos limites, você pode fazer primeiro o limite e depois você calcula o limite, que nem nós estamos fazendo, e depois a gente faz a operação, tá? Então a gente, na divisão, na multiplicação, na soma e na subtração. Então você vai fazer a simplificação primeiro, né? O mais próximo possível, que no caso aqui é polinômio, né? A gente só trabalhou com alguns polinômios para a gente chegar a uma aproximação. Depois você substitui o x só na hora que estiver já bem simplificado. Daí você vai achar a função, a aproximação, tá? Da função. Então, aqui tem as funções e você vai fazer, né, no limite para mais ou para menos. Então você pode fazer uma parte e depois você faz outra parte, né? Quando você for somar, você calcula o limite separado da função e depois que você calculou, você faz o limite na outra, depois você soma, tá? É uma forma de fazer. Na multiplicação também, você faz o que? Uma f de x, né, com o limite de uma parte e depois você multiplicado, você faz o limite na outra parte, depois você multiplica os resultados. E na divisão também você pode fazer isso, você pega e calcula o limite em cima, depois você calcula o limite embaixo, depois você pega e divide o valor pelo outro. Aí você acha o limite, tá? Então isso que é limite. O limite você tem, observa o comportamento de uma função f de x quando x tende a um ponto P. Então você pode fazer várias atribuições de acordo com o valor de x, a função vai se comportar de forma diferente, aproximando ou distanciando de um determinado ponto, tá? Então se você quiser chegar com a função em um determinado ponto, aí você vai atribuindo o valor de x até você achar, aí você acha o limite. Aí você tem essa equação, tá bom? Então espero que você tenha conseguido entender o básico sobre limite. Até a próxima, tchau.